Olá, meu nome é Kátia. Eu quero compartilhar algo aqui na Palavra de Deus com você, que tem como título Não olhe para o gigante acreditando na derrota. Eu não vou ler todo o texto porque é uma história bem conhecida, né? Então a gente vai ler aqui apenas dois versículos, que está em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 10 e 11, que diz assim: Hoje desafio as companhias de Israel. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vemos nessa história que o exército de Israel foi afrontado pelo gigante filisteu, né? E temeram muito, a ponto de ficarem recuados com medo, né? Ou seja, ao invés de avançarem, eles ficaram parados, né? Simplesmente ouvindo as afrontas do filisteu durante 40 dias, né? Isso acontecia de manhã e à tarde, né? Que somando significa que foram afrontados 80 vezes. Nós vemos no versículo 16 que diz assim, ó: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Percebe-se que diante dessa afronta, todo o exército e o seu rei demonstraram apenas medo e a falta de fé e confiança em Deus. E hoje eu quero chamar sua atenção para isso, né? Porque hoje nós estamos diante também de uma afronta. Hoje se levantou, né, um gigante e a gente está sendo afrontado todos os dias, né? Todos os dias você ouve notícias, todos os dias você está ouvindo falar sobre morte pelo coronavírus, né? Que é o Covid-19. Então, desde que começou, né? Que começou aí como um vírus, né? E passou a ser uma pandemia, né? Porque é algo aí que atingiu o mundo. E o que acontece, né? Diante aí dessa pandemia, né, onde o medo tem causado pânico, desespero e até mesmo suicídio, né? Porque a gente vê aí, quando você vai acessar as redes sociais, sempre tem aqueles noticiários, né, onde mostra ali pessoas que estão tirando a sua própria vida, né? Até mesmo pessoas aí famosas, né? Estão perdendo, como que a gente vai dizer, como que eu vou dizer para você, né? A pessoa está perdendo a esperança. A pessoa acha que esse gigante que se levantou, que está afrontando da forma como tem afrontado, veio para destruir a vida dela. As pessoas estão acreditando que elas vão morrer. As pessoas estão acreditando que é o fim para elas, né? Ou seja, as pessoas estão, né, acuadas, né, como aquele exército de Israel. Hoje eu quero te mostrar, né, que você pode aproveitar essa oportunidade para exaltar o nome de Deus, né? Eu quero te mostrar que você não precisa ter medo. Eu quero te mostrar que Deus está trazendo uma oportunidade. Não é para você ficar com medo, não é para você recuar, não é para você fazer como aquele exército ali, que diante de uma afronta, né, eles perderam uma grande oportunidade de exaltar o nome de Deus na vida deles e através deles, né? Então eu quero te convidar para você aproveitar sim essa oportunidade, né? Ao contrário ali do rei Saul, que desperdiçou, porque o rei Saul, ele tinha tudo naquele momento para fazer uma grande história. O rei Saul estava diante de algo que ele poderia ter feito uma grande história, ele poderia ter feito uma história extraordinária. Mas ao contrário disso, o rei Saul, assim como seu exército, ele teve medo e ele recuou, né? Infelizmente, ele perdeu sim uma grande oportunidade, né? Do seu nome hoje estar sendo contado como alguém que fez algo extraordinário, né? Como, por exemplo, essa pessoa que eu quero falar, que eu quero trazer aqui para essa história.
né? Porque a gente falou aqui de um exército sendo afrontado pelo gigante filisteu, né? É um exército com medo, um exército espantado, um exército em pânico. Mas eu quero trazer aqui alguém, né, que entra em cena e muda todo o rumo dessa história, né? E é sobre a ousadia desse personagem que quero te convidar a se posicionar com fé e confiança, né? Crendo que toda dificuldade é oportunidade para você exaltar o nome de Deus, né? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, para a glória dele. Amém? Se você entender isso, eu creio que vai haver uma grande diferença na sua vida. Eu creio que vai haver uma grande mudança na sua vida se você tiver esse entendimento. Amém? Eu quero falar de Davi. É um jovem pastor de ovelhas que foi, tipo assim, ao acampamento do rei Saul, apenas para obter notícias ali, né, dos seus irmãos, né, e levar mantimentos e também queijo, que o seu pai pediu, né, que ele levasse queijo ali para o comandante, né, daquela unidade. E assim Davi fez, né? Percebe-se que Davi, ele não tinha nada a ver com aquela situação, né? Ele não fazia parte do exército, né? Mas ele chegou ali exatamente na hora que os soldados estavam se posicionando em linha de batalha. Então Davi chega ali exatamente naquele momento, né? Ele não tinha nada a ver com a história, ele não era um soldado, né? Ele não estava ali para lutar, ele nem sabia lutar. Davi, ele sabia lidar com ovelha, né? Mas ele não sabia o que era ser um soldado, ele não sabia nem sequer pegar nenhuma espada. Mas conta a história que naquele momento, né, como nos outros dias, o gigante filisteu, ele deu ali o seu grito de afronta, né? Exatamente no momento que Davi chega ali, ele dá ali o seu grito de afronta, né? E todos os soldados de Israel correram amedrontados em pânico. Olha só isso. Olha só, um simples pastor de ovelha está chegando em cena, né? E ele vai ali o quê? Simplesmente para levar ali alimento, né, para os seus irmãos, saber como que estavam os seus irmãos, né? E retornar para sua casa levando ali notícia, né, para o seu pai. E o interessante é que ao ouvir a afronta do gigante, né? Ali, quando Davi ouve a afronta, ele teve uma atitude diferente. Isso é interessante, porque ali a atitude de Davi é completamente, né, diferente à atitude daquele exército que correram, amedrontados em pânico. Ao invés de esboçar medo, né, ou pânico, Davi faz uma pergunta. Davi faz uma pergunta ali, né, para os soldados que estão ali ao seu lado. O que acontece? Ao invés de Davi correr, entrar em pânico, ele faz, né? Os soldados estão ali junto com ele e Davi faz uma pergunta: o que receberá, né? O homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Algo que já é interessante. Davi ali, ele já pensa em uma recompensa e ele pensa em algo mais, né? Que é em salvar a honra de Israel. Isso é interessante. Eu creio que Deus vai trazer revelação para a sua vida. Você que faz parte do corpo de Cristo, eu creio que você quer trazer honra, entendeu? Para esse corpo de Cristo que é a igreja. Eu creio nisso, eu creio que Deus vai trazer revelação para você nesse momento, né? E conta que a história, né? Que ousadamente Davi diz: quem é esse filisteu incircuncioso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Uau! Interessante, né? Davi aqui está no meio de um exército de homens fortes, porém com atitudes de homens fracos e medrosos, né? Mas porque esse exército de Saul, ele não era um exército de homens qualquer, né? Ele era um exército, sim, de homens fortes. Mas nesse episódio aqui, nesse momento aqui, eles se posicionaram como homens fracos, né? E medrosos. Mas a atitude
E o posicionamento de Davi, né, foi tão diferente do posicionamento daqueles soldados que chegou ao conhecimento do rei Saul, né, que o chama à sua presença. E conta a história que Davi, ele vai até a presença do rei. E Davi chega ali com atitude ousada, né? Davi chega ali na frente do rei e ele diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Olha só a ousadia, né? Teu servo irá e lutará com ele. Gente, isso é lindo demais, meu Deus. Eu acho incrível, sabe? Essa ousadia de Davi, eu acho incrível. Eu quero essa ousadia para mim. Eu peço ao Senhor todos os dias, eu quero essa ousadia de Davi, porque isso é lindo. Faz você se levantar diante de qualquer circunstância, viu? Se você receber essa revelação e você pedir para Deus essa ousadia de Davi, você vai conseguir enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação sem medo. Amém? E o mais interessante é que, tipo assim, Davi chega ali, né, todo ousado, e fala pro rei que ele vai lutar contra o gigante e tal, né? Mas o interessante é que, a princípio, o rei não libera Davi para lutar com o gigante, não, né? Ele chega ali, acho que o rei olha e fala: rapaz, esse molequinho tá empolgado, né? Mas tem algo interessante, né? Porque só depois ali que Davi conta, né, sua história ali pro rei, né? Só depois que ele conta a sua experiência, é que o rei Saul percebe que ele está diante de um jovem pastor de ovelhas, porém com uma atitude imensa de intimidade com Deus. Depois que Davi conta ali a sua história, né, que ele fala ali para o rei, que ele, quando o urso, quando o leão vinha ali para, né, tipo assim, devorar as ovelhas do seu pai, ele matava. Então ele conta a sua experiência, porque isso é ter experiência com Deus, né? Porque um cara comum, ele não vai ter essa força, né, para matar um urso. Mas Davi mostra ali para o rei Saul que ele tinha experiência com Deus, que ele sabia o que era o poder de Deus. Então ali diante, né, daquela história, após ouvir, né, aquela intimidade de Davi, após ouvir aquela história de Davi, né, o que acontece? O rei Saul, ele libera Davi para lutar com o gigante. Mas o mais interessante é porque Davi chega ali ousado, mas você percebe que Davi, ele não chega ali, ele não perdeu tempo, né? Tipo assim, falando: eu sou irmão de Eliabe, eu sou irmão de Abinadab, né? Eu sou irmão de fulano. Ele não chegou falando dos irmãos dele, né? Tipo assim, querendo ter ali honra ou merecimento porque era irmão de alguém. Ao contrário, né? Davi contou sua própria história. Amém? Então eu te convido também a começar a contar a sua própria história. Eu creio sim, sabe, que Deus, ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Se você entender essa revelação que o Senhor está trazendo hoje para você, você vai mudar de posicionamento onde você está. O seu posicionamento vai ser outro. E essa mesma ousadia que Davi teve, você vai passar a ter também. Amém? Olha só, ele mostrou, né, para o rei que ele tinha experiência. Davi, ele mostrou para o rei que ele tinha intimidade com Deus. Então eu quero te convidar também, amém? Eu quero te convidar a começar a contar sua própria história. Eu quero te convidar a começar a contar a sua própria intimidade com Deus. Talvez você já teve intimidade com Deus, mas de repente, diante de tudo que está acontecendo em sua volta, de repente hoje você está com medo. De repente você também é como aquele exército, né? Aqueles homens fortes, né? Valentes, homens que eram acostumados a lutar, mas de repente, diante daquele gigante, eles ficaram com medo. Talvez hoje você também está assim. Talvez você já passou por muitas situações, mas ainda não tinha enfrentado um gigante dessa forma. Mas eu te convido hoje para que você venha orar ao Senhor hoje, pedir para Ele colocar dentro de você essa ousadia, para que você se posicione e que você tenha o entendimento que você não é um covarde, entendeu? Que todo esse medo já foi lançado por terra e que nenhum gigante vai destruir a sua vida. Não importa quantos dias tem que o gigante tem falado para você, entendeu? Que você vai ser destruído. Não importa quantos dias você tem ouvido
que a sua vida vai fracassar, que a sua família vai fracassar, que a sua empresa vai fracassar, que o seu casamento vai fracassar. O importante é que hoje você se posicione com ousadia, com fé, crendo no poder do Deus Altíssimo. Amém? Deixa eu te falar. Hoje eu estou morando em Goianápolis, né? Uma cidadezinha do interior de Goiás. E eu sei que você está me assistindo, mas eu não sei, né, onde você está. Mas eu só posso te dizer algo, né? Que se você se posicionar no lugar onde você está com fé e ousadia, sua história também será contada. Amém? Você quer que a sua história seja contada? Então se posicione. Comece a se posicionar com fé e ousadia. Amém? E eu tenho certeza que depois dessa afronta, né, que estamos passando, depois de toda essa crise, muitas pessoas irão, né, falar da sua ousadia de fé. O nome de Deus, ele será exaltado em você e através de você. Você só precisa entender que essa crise, né, que o país está enfrentando agora, né, ela não vai te destruir. Você tem que crer que ela não veio para te destruir, ela não veio para destruir sua vida financeira, ela não veio para destruir o seu casamento, ela não veio para destruir a sua vida espiritual, porque muitas pessoas hoje estão morrendo espiritualmente, estão com medo, né, vivendo isoladas de uma forma que às vezes você manda uma mensagem convidando a pessoa para vir na célula, a pessoa fala, eu não posso sair de casa porque eu estou sem máscara, né? Eu não posso sair de casa porque, tá sabendo aí, né, irmã? Esse coronavírus, irmã, e tal, né? Eu ouço isso o tempo todo. Mas o que acontece? Você precisa hoje se posicionar com fé, ousadia, crendo no poder de Deus. Entendeu? Por quê? Porque Deus, ele não vai destruir você, né? Porque o que está acontecendo não é de Deus. Nós sabemos disso, né? Nós que temos essa visão, vivemos essa visão, nós sabemos que isso não é de Deus. Nós ouvimos aí os nossos pastores, né? Todos os dias está nos alertando sobre isso, né? Então, você tem que se posicionar, porque diante dessa circunstância hoje, o Senhor, ele quer trazer recompensa para você. Ele quer trazer recompensa, o Senhor quer te honrar, assim como ele fez com Davi, entendeu? Foi assim que aconteceu com Davi. Diante daquela circunstância lá, ele se posicionou, né, com atitude de fé e ousadia. Depois de convencer o rei Saul a deixá-lo lutar contra o gigante filisteu, Davi partiu para cima. Olha só que maravilha. Davi não ficou lá com medo, não. Davi não ficou lá acuado, com medo, amedrontado, em pânico, não. Davi, ele partiu para cima. Ele não se escondeu e nem ficou com medo. Davi acreditou no poder de Deus. Ele confiou, né, que o seu Deus era imensamente forte. E você hoje também tem que crer nisso. Você tem que crer que o Deus que você serve, ele é imensamente forte e poderoso. É nisso que você tem que crer. Você tem que tapar os seus ouvidos, parar de ouvir o que o diabo está falando para você. Você tem que parar de ouvir o que esse gigante está falando para você. Entendeu? Você tem que começar a prestar bem atenção no que Deus está te falando. Naquilo que Deus quer fazer através de você. Então você vai orar a Deus para que Deus lance por terra todo medo. Para que você venha fazer sua própria história, contar sua própria história com Deus, né? Com atitude de fé e ousadia. Porque aquele gigante que Davi enfrentou, quando Davi chega ali, o gigante que veio naquele dia afrontar era o mesmo gigante, entendeu? O gigante que afrontou o exército de Saul ali por 40 dias, ele era o mesmo. Ele não diminuiu de tamanho, entendeu? Ele não virou um anão. A diferença é que Davi foi que chegou com uma visão diferente, entendeu? Davi que chegou com uma fé diferente. Davi chegou com uma ousadia diferente. E isso é que fez toda a diferença, entendeu? Você entende isso? Foi a ousadia de Davi, a atitude de Davi, o posicionamento de Davi que fez toda a diferença.
Davi viu apenas um homem com a testa grande. Deixa eu te falar, e eu quero chamar sua atenção para algo aqui, ó. Todo gigante que se levantar para te destruir tem uma testa grande, entendeu? Para ser acertada pelo poder de Deus. Você tem que ter isso na sua mente,